Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus em Cristo possa vos abençoar, trazendo todas as sortes de bênção a cada um dos irmãos. Queridos, novamente eu quero agradecer aos inscritos que aqui se inscreveram neste canal, neste pequeno e simples canal, para estar aí nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Dia que é a divulgação de materiais, devocionais, orações, é tudo aí englobado aí no nosso pequeno e simples canal, tá? Para aqueles que se inscreveram, muito obrigado. Para os irmãos que ainda não se inscreveram, por gentileza, nos ajude, nos dá aí uma força, se inscreva, dá o seu like, comente aí no vídeo, tá, irmãos? O vídeo de hoje eu queria tratar justamente do seguinte: quem era Timóteo? Pergunta que aparentemente é simples, mas que tem um significado muito grande para as nossas vidas. Primeiro, quem era Timóteo? Na verdade nós colocamos em primeiro, mas deveria ser por último, né? Foi pastor da igreja de Éfeso. Este é Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 3. Filho de uma judia crente e pai grego. Sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, crentes fervorosas. Filho amado do apóstolo Paulo e cooperador no Evangelho. Enviado à Macedônia, em Atos capítulo 19, versículo de número 22. Esteve com Paulo na prisão, Colossenses capítulo 1, verso de número 1. Nós queríamos tratar aqui de Timóteo como o cooperador do Evangelho e um amigo fiel do apóstolo Paulo. Fiel do apóstolo Paulo, Timóteo, sim, um obreiro do grande apóstolo Paulo, mas também um amigo fiel do grande apóstolo Paulo. O que vemos? Nós vemos o seguinte, que Timóteo era totalmente obediente ao seu pastor. Quem era o pastor de Timóteo? O apóstolo Paulo. E nós vemos o seguinte, que Timóteo ele é honrado por Deus através de Paulo, porque primeiro Timóteo é fiel a Deus. Segundo, Timóteo ele é fiel ao seu pastor. Pergunta: tu és fiel ao teu pastor? Se você diz o seguinte, eu sou fiel a Deus, mas você é fiel a Deus sem ser fiel ao seu pastor, ao seu líder, à sua liderança, o que vivemos é um ambiente hostil, irmãos. Um ambiente muito hostil. Por quê? Porque muitos têm se levantado contra os seus próprios líderes, sem os seus líderes deverem nada. Sem os seus líderes estarem em pecado. Nós estamos falando do líder fiel. Olha a comparação. Apóstolo Paulo, fiel ao Evangelho de Cristo. Timóteo, fiel a Deus e fiel ao seu pastor. Aquele que estava liderando ele. O interessante é o seguinte, que o apóstolo Paulo fala sempre para Timóteo o seguinte: Timóteo, leva cartas. Timóteo servia como cooperador, mas como também missionário, que ia com as cartas de Paulo levar às igrejas, que trazia recado das igrejas para o grande apóstolo Paulo. Então ele servia como cooperador, tanto servindo ali o apóstolo Paulo, mas também como missionário. Paulo falava, vai para a igreja tal. Ele ia para a igreja tal, trazia o relatório para o apóstolo Paulo. E Paulo falava, vai para outra igreja. E Timóteo, assim por diante, ele ia. O interessante é que Timóteo ele está tanto nos momentos bons do apóstolo Paulo, quanto nos momentos ruins. Né? Quando nós falamos de Colossenses capítulo 1, Paulo está preso e Timóteo está junto com ele, está do lado dele. Paulo está numa situação difícil e Timóteo também está ali com ele, naquela situação difícil que o apóstolo Paulo estava passando. Então a pergunta, tu és fiel ao teu pastor, tu és fiel à tua igreja, tu és fiel a Deus? Primeiro, para ser fiel a Deus, tem que ser fiel à sua igreja, ser fiel ao seu pastor. Sim. Sim. Tá, meus queridos irmãos? Nós vemos também que Timóteo ele esteve na terceira viagem de Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 4.
Esteve junto com Paulo na segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 1. Junto com Paulo e Silas nas cartas aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Então Timóteo está nos momentos bons e nos momentos ruins de Paulo. Até que chegou um dia que Paulo ele disse justamente o seguinte, ó, já está na hora de estacionar. Como nós falamos, foi pastor da igreja de Éfeso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Então ele servia como missionário, mas teve um momento que ele teve que parar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo deu a visão para que ele ficasse parado para pastorear uma igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, parte A do versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Versículo de número 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Frisa aí. Tá, meus irmãos? Imposição das mãos do presbítero. Imposição das mãos do presbítero. Verso de número 12. Então nós vemos que Timóteo ele está na igreja de Éfeso, pastoreando Éfeso. Tá? Mas, olha, a parte A diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Alguns historiadores dizem o seguinte, que quando Timóteo chegou na igreja de Éfeso, havia na igreja de Éfeso já os anciões, já havia homens pastoreando aquela igreja. Né? E quando se fala de anciões, nós queremos dizer de pessoas mais maduras, com a idade mais avançada do que Timóteo. O termo mocidade se refere-se à pessoa mais ou menos que tem de 30 a 35 anos. Na cultura judaica, o jovem, ou aquele que era moço, ele é tido até os 40 anos, ele é considerado como jovem, como moço. Então nós não sabemos a idade de Timóteo, mas nós sabemos o seguinte, que Timóteo ele tinha dentre 30 a 35 anos. Ou até mesmo até 40 anos, essa proximidade, nós não sabemos, mas nós temos aí essa base de 30 a 40 anos, essa é a base certa. Então quando ele diz, olha, ninguém te despreze, alguns historiadores dizem o seguinte, que quando Timóteo chegou, ele teve uma oposição por conta daqueles que já estavam na igreja, os anciões. Por quê? Penso eu, que quando um jovem chega, os anciões são mais maduros na fé, dizem, como é que eu vou ser pastoreado por um jovem? Como é que eu vou ser pastoreado por este jovem? Mas Paulo viu a necessidade de colocar Timóteo em Éfeso, porque primeiro, Timóteo era fiel a Deus, segundo, porque era fiel ao apóstolo Paulo. Estava nos momentos ruins, estava nos momentos bons do apóstolo Paulo. Os anciões não estavam. Então houve essa oposição, aí ele escreve para a igreja, e essa é a epístola, 1ª, 2ª e Tito, são epístolas pastorais. Então ele escreve justamente o seguinte, para a igreja, ninguém despreze a tua mocidade. Essa palavra é justamente relatada para a igreja. Igreja, não despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque tu és jovem que você não é usado por Deus para fazer o evangelho, até para cuidar, para pastorear uma certa denominação. Então ele diz para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Igreja, ninguém despreze a mocidade de Timóteo. Aí a palavra de Paulo no versículo de número 14 é para Timóteo agora, que diz justamente o seguinte, não despreze o dom que há em ti. Primeiro Paulo ele diz para a igreja, ninguém despreze Timóteo. Aí Paulo escreve para Timóteo, não despreze o dom que há em ti.
o qual te foi dado por profecia com a imposição da mão do presbítero. Então, Paulo ele escreve para a igreja, não despreze a Timóteo. Aí Paulo vira para Timóteo e diz para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. O que é desprezo? É o sentimento pelo qual julga uma pessoa indigna de atenção. Então, alguns anciões julgavam a Timóteo ser uma pessoa que era indigna de atenção. Não deveríamos dar atenção para Timóteo. Aí Paulo usa essa mesma palavra desprezo para falar justamente com Timóteo. Timóteo, não despreze. Eu não tenho um sentimento que julga é indigno de atenção o dom que há em ti. Aí o verso de número 14 diz assim, o qual não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Quem é este presbítero? A resposta está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, quem é o presbítero? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, responde esta pergunta. O presbítero é o apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nos ajude no canal, dê o seu like, faça o ID, faça a vontade do Senhor, faça como Timóteo, era fiel à sua liderança. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus.